Jesus, as pessoas têm um ditado sobre Jesus que é absolutamente errado. As pessoas dizem bem assim, talvez vocês já falaram isso, e se falaram isso, pede perdão a Deus, e fala que nunca mais vai falar. As pessoas falam bem assim, nem Jesus agradou a todos. Vocês já ouviram isso? E talvez já falaram. Se vocês já falaram, pede perdão a Deus. Só que Jesus não veio agradar a todos. Aí você olha lá na história, você vai ver, Jesus desagradou os fariseus, que queriam usar a sua força política para poder conservar o povo sob controle. Jesus desagradou os saduceus, que queriam usar a sua inteligência para vencer os debates contra os fariseus. Jesus desagradou os herodianos, que eram do partido de Herodes, que queria usar o marketing de Jesus para fazer com que os que não gostassem de Herodes comecem a aprovar o seu governo. Jesus desagradou os essênios, que era a ala radical da religião, que queria usar o poder de Jesus para expulsar os romanos e acabar com a corrupção no Sinédrio. Jesus desagradou os essênios. Jesus desagradou todo mundo. Mas ele agradou a quem de direito. Quando ele foi batizado, ouviu uma voz que dizia, este é meu filho bem-amado. Ou seja, Jesus agradou a quem de direito. Ele não veio agradar ninguém mesmo. Ele veio agradar o Pai. O pastor tem que agradar o Pai, não agradar a igreja. Quando o pastor agrada a igreja, ele desagrada a Deus. A igreja não tem que ficar parecida com o pastor. A igreja tem que ficar parecida com Jesus Cristo. E para ficar parecida com Jesus Cristo, o pastor tem que agradar a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se a igreja meter o pé no pastor porque ele agrada a Deus, o pastor foi oferecido em libação e ofereceu o seu corpo em sacrifício a Deus. E Deus se alegra com isso. É por aí. É por aí. O pastor que sofre covardia da igreja ou da liderança porque ele agrada a Deus, ele literalmente é um sacrifício a Deus. Ponto, acabou. Você já foi sacrificado. Já foi. Viu? Por isso que ele está dando glória, falando em línguas estranhas aqui. Então, quanto mais um pastor sofre porque ele agrada a Deus, mais ele está sendo oferecido em libação. Deus está com ele, e Deus abençoa ele, e Deus faz o ministério prosperar na mão dele. Amém. Certo, pastor Zé? Amém. Pastor, às 11h35, mais ou menos, eu preciso ir, tá? Não, se você sair, eu acabo a aula. Não, sem você, essa aula... Olha, eu estou lutando porque o Calixto não está aqui. Olha, a aula está no nível baixo hoje. Não, a aula... Não, que Sérgio, que você e eu. O Calixto aqui, rapaz. Tá muito sério. A última que ele não veio, a aula foi chata. Foi chata. Sem ele soltar as pérolas dele aqui, não tem graça. Aí, ele ó. Aí, ó, a falta que a gente está fazendo nele aqui, ó. Eu vi, eu tenho que pegar a esposa, ela já está trabalhando. Aham. Não está dirigindo. Ok. Vamos lá. 3 palavras do grego quando se usa para culto. Primeira palavra, latreia. O que foi que você está rindo? Lembrou de filme, né? O que você lembrou aí, Giovanni? Lembrou da lacraia. A lacraia, aquele bichinho com um monte de pé, né? De perninha. Latreia. Na verdade, você leu o grego errado, você leu lacraia. Latreia, em autores gregos, principalmente Plutarco, latreia significa serviço prestado mediante aluguel. Então, qualquer serviço ou ministração, o serviço a Deus. Na Bíblia grega, o serviço ou adoração a Deus, oferecer um sacrifício em serviço, é latreia. Por isso, daí, latreia é que vem a palavra idolatreia, que é quando as pessoas prestam serviço ao ídolo. Okay? Daí vem a palavra
idolatreia, né? Latreia. Então, essa é uma palavra usada para culto. Latreia. Nós latreia a Deus. Ok? Dentro desse sentido, serviço a Deus, olha que coisa interessante, é o sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício morto, a latreia é feita do templo. Mas em Cristo, a latreia é feita neste. Por isso que ele quer que apresente o corpo a Deus. Olha que coisa interessante. Né? Outra palavra do grego para culto é leitorgia, ou daí vem a palavra liturgia. Leitorgia, serviço do povo ou serviço do culto, compreende uma celebração religiosa pré-definida no mundo grego, o ofício religioso, na medida em que a religião no mundo antigo tinha um caráter eminentemente público. A palavra leitorgia, do grego muito antigo, coisa do século 7 a.C., já no período dos etruscos. Sabe quem eram os etruscos? Sabe, Giovanni? Os etruscos foram os pioneiros dos europeus. Lá no período praticamente dos etruscos, eles praticavam a leitorgia. Que era, sabe o quê? Olha que interessante. Uma vez por ano, os ricos de uma cidade se ajuntavam e compravam presentes para os pobres. Então, os ricos da cidade se ajuntavam uma vez por ano e davam presente para os pobres. Os pobres eram beneficiados pelo presente dos ricos. Em contrapartida, os pobres que eram beneficiados pelos presentes dos ricos, eles prestavam serviço aos ricos, como uma forma de gratidão. Então, um pobre chegava para o rico e falava, olha, você me deu um presente, eu quero limpar o seu terreno. Eu quero lavar o seu cavalo. Eu quero te servir por uma semana como escravo. No grego, isso se chamava leitorgia, que era uma troca de serviço. Você me ajudou e em troca da sua ajuda eu presto um serviço. Só que quando a religião se estabeleceu, a leitorgia foi isso. Os deuses nos abençoam e em troca nós o cultuamos. Mas isso não era uma palavra sacramental, era uma palavra popular, né, etc. E a outra palavra é proskunel. Na Roma antiga, a adoração foi principalmente um ato de homenagem ou culto. Às vezes beijavam-se os pés ou os joelhos das imagens dos próprios deuses. Então, a proskunel é se abaixar a tão baixo ao ponto de beijar os pés ou os joelhos, ou do ídolo ou de alguém. Por exemplo, os reis, os imperadores, eles tinham uma relação de proskunel com os súditos. Por isso que você vê que os súditos, eles chegavam, isso é proskunel, que é a palavra para Deus. Aqui está a verdadeira adoração. Você pode fazer a latreia, ok? Você pode fazer a leitorgia, tranquilo, mas sacrifício vivo só aqui. Só proskunel. Sacrifício vivo, só proskunel. Porque você pode fazer latreia, mas não obedecer a Deus. Você pode fazer leitorgia, mas não obedecer a Deus. Mas você não tem como fazer proskunel se não for por obediência. Ok? Rendição, submissão, obediência. O que o Senhor falou, farei. Isso é sacrifício vivo. É latreia, ou é proskunel. A minha vida é um culto a Deus. Ok? Isso aqui só para, um pouco para aumentar
ou tentar aqui aumentar o conhecimento de vocês sobre culto, adoração, etc. Ok? Olha lá, que é o vosso culto racional. Ok? Que está lá, logique latreian. Logique latreian. Olha que interessante. O sacrifício deve ser inteligente, em contraste com aqueles oferecidos por ritual e compulsão. A apresentação deve estar de acordo com a inteligência espiritual daqueles que são novas criaturas em Cristo e estão cientes das misericórdias de Deus. Muitas traduções traduzem essa frase como serviço espiritual ou adoração espiritual. No entanto, a palavra grega usada aqui diz, com respeito à razão ou mente, tem logiquem. O que é logiquem? De lógica. Por isso que o apóstolo, traduzido está assim, que é o vosso culto racional. Então, o que de fato o apóstolo está dizendo? Que aí a gente vê alguns ministros de louvor, muito com boa vontade, com certeza. Fala, irmãos, a gente tem que prestar um culto a Deus racional. Que, na verdade, você tem que saber o que você está cantando. Bom, isso aí é o ordinário, mas não é isso que é culto racional. Porque o apóstolo não está falando de culto no templo. Ele está falando do culto desse templo. A vida é um culto. Em outras palavras, Alex, o que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que você deve saber que a sua vida é um culto. É lógico. É isso que está dizendo. O culto a Deus é lógico, ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei o que faço e sei o que devo fazer. Isso é um logique. Ok? Falou em línguas aí. Rapaz, é língua, cara. Tá pensando o quê? Paulo nos diz que esta é a única coisa que faz sentido. Esta é a sua adoração lógica. Esta é a maneira como você adora a Deus. Muitas pessoas falam sobre adoração hoje em dia quando você vem a uma igreja. Você vem para adorar corporativamente, juntos. Mas a adoração não começa ou termina na igreja. A pessoa está adorando ou não está adorando a semana toda, dependendo do que faz com o seu corpo. Então, o culto racional, o sacrifício vivo, é isso. É pegar esse corpo, e já que ele é cheio de doença mesmo, já que ele está doente e não tem jeito, eu vou oferecer a Deus. Porque lá naquele dia, quando Jesus Cristo voltar e eu ressuscitar, ou eu tiver o meu corpo transformado, aí eu vou iniciar uma nova etapa. Mas, por enquanto, o meu corpo envelhecido, doente, padecido, eu ofereço a Deus. E Ele vai usar a minha vida como culto. Ok? Perguntas, comentários? Eu faço no culto público, tem que ser o meu culto do dia a dia. Muito bem falado. O culto, deixa eu falar uma frase. Não melhorar, fazer uma frase. Só tem vida no culto se tiver culto na vida. Exatamente. Se quando a igreja está reunida não tem culto durante a semana, para Deus aquilo ali não é nada. Mas se você só pode ter vida num culto se tiver culto na vida. Deixa eu escrever aqui antes que eu esqueça, né? Foi iluminado direto do céu. Não fostes, ó Oh! Só tem vida no culto quando só tem vida no culto quando tem agora até eu esqueci o que eu falei. É quando tem culto na vida. Quando tem culto na vida. Só tem vida. Culto na vida, é. Tem culto na vida. Vai logo que a revelação está passando.
É verdade. Exatamente. Quando a igreja está reunida para cultuar, só tem vida nesse encontro se a vida lá fora tem culto. Esse é o culto. O culto racional não é na congregação. O culto racional é a vida pessoal. É claro que Paulo está pregando, no caso, para pessoas conhecedoras do Senhor, né? Sim. Porque aqui, nós entra muito morto na igreja, você tem que... Mas só que daí tem um detalhe. Você falou uma coisa certa, mas lembrando também que quem leu essa carta no começo também não entendeu muita coisa. Porque para eles culto é só sacrifício, certo? Morto. E no templo, não pode ser em qualquer lugar. Nós precisamos entender isso. Exato. Porque às vezes nós podemos aqui, opa, mas espera aí, então o cara está na igreja, não, mas aí ele está indo lá, tem que ouvir isso. Interessante que a gente... Exato, Marcos. Interessante que nada contra, mas é só coisa que a gente pensa, não é? Os irmãos estão aqui hoje para adorar a Deus. Se ele não adorou a sua vida, aquilo ali para Deus é vazio. Então ele não veio adorar a Deus, ele veio fazer religião. Ele veio consumir religião. Uma rotina. Ele veio fazer uma rotina. Porque ele está tão acostumado a ir domingo, 7 horas lá, que ele não consegue ficar em casa. Mas necessariamente ele não está oferecendo uma latreia e nem um proscunel. Não pode ter latreia se não tiver proscunel. O proscunel é que faz a latreia ser viva. A NBV fala, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Exatamente. No última parte do versículo. Sim, que é o vosso culto logique. Né? Continuando. Alguém lê para nós isso aí? Sofia, lê para nós. Com essa voz melíflua. Gostou dessa? Essa voz melíflua. Melíflua significa algo carregada com mel. Ela está sorrindo. Doutora Leia, a autoestima dela foi lá em cima agora, ó. Por isso que eu vi tanta flor lá. Lembra nós, Zumbi? O corpo é dele para usar exatamente onde você está, no seu trabalho, em sua casa, com sua família. Adoração é permitir que Deus use seu corpo e seja a dinâmica que opera através desse corpo em todas as situações. Deus diz que essa é sua adoração lógica. Essa é a única coisa que faz sentido. Lógica no sentido de que faz sentido. Melíflua. Muito bem. Mas ela também, quando dá uma bronca nele, é com voz melíflua. Aí não é com mel, não. Aí é com o ferrão da abelha. É com ferro. Melíflua. Aqui o neologismo do Sérgio é felíflua. Essa foi boa, Sérgio. Essa foi muito espirituosa. É isso mesmo. Felíflua foi boa, é? Esse foi. Romanos 12:2 não significa não se conforme. Vamos ler o 2 que a gente não leu ainda. O 2, nós não chegamos. Vocês acham que... Eu falei, você às vezes lê um versículo lá, esse versículo vai longe, viu? Não, eu estou aqui superficialmente. Já pensou se fosse? Posso ler? Pode ler. 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 12:2 não significa não se conforme com este mundo, significa não se conforme com o padrão dessa era, o espírito da era, a filosofia de pensamento e de vida que nos cerca por todos os lados. Deus diz, não deem lugar aos esquemas dos homens, os esquemas pelos quais eles vivem suas vidas. Esse é o sentido. Vamos melhorar isso. Cultura. Quem vai ler para nós? Outra pessoa? Romualdo lá.
Ah, tem que testar a vista dele, né? Eu fiz programa de rádio. Eita glória! Romualdo, leia. A cultura é repassada através da comunicação, os imitação às gerações seguintes. Desta forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimento, experiência, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquias, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. Olha lá, pessoal, o que é cultura? O que ela envolve? Conhecimento, experiência, atitudes, valores, crença, religião, língua, hierarquia, etc. Isso abrange o termo cultura. A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem social. Por que você faz isso? Porque todo mundo faz. Por que você toma esse cafezinho 4 vezes por dia? Porque está na cultura. Ah, você come feijão preto? Por quê? Porque é a minha cultura. Ah, você toma chimarrão? É porque é a minha cultura. Então, cultura é isso, é um comportamento por meio da aprendizagem social. Todo mundo faz, ninguém se incomoda com o que é feito, isso se torna cultura. Eu gosto muito de sintetizar dizendo, cultura é o ajuntamento das nossas individualidades. Pega tudo aquilo que o Sérgio gosta, que a Vânia gosta, que o Marcos gosta, que o pastor Sérgio gosta, e é o mesmo gostar. Então vamos juntar isso, todo mundo vai praticar isso, porque todo mundo gosta disso. A gente acaba de criar uma cultura. Ok? John Stott tem um conceito extraordinário, que é a contracultura cristã. Aí ele vai criar essa contracultura cristã. Inclusive é um livro, tá? Recomendo a todo papel. Esse é muito bom. Maravilhoso. Esse negócio gostando de carne. Eu vou botar lá pra galera, tá? Eu tenho esses 2 livros, mandar em PDF lá. Extraordinário. Contracultura. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana. Então, tudo aquilo que a gente cria de cultura também faz parte da nossa sobrevivência. Sobrevivência principalmente social. Porque se eu estou inserido numa cultura onde todo mundo tem a mesma prática, ninguém vai se ofender, ninguém vai ficar em crise com ninguém. Porque é uma prática de todos, é uma prática social. É normal. Então, preste atenção. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu vi uma outra cultura. Eu estive lá. Eu sei o que eles comem, o que eles gostam de comer. Eu vi o que eles gostam de lazer. Eu vi. Legal. Mas algumas coisas eu não faço parte daquela cultura. Para mim, viver no meio daquela cultura, eu até posso. Aliás, qualquer um pode viver no meio de qualquer cultura. Você pode aceitar aquela cultura, mas aquilo nunca vai entrar no coração. Porque você, culturalmente falando, uma pessoa, ele nunca mais abandona os seus hábitos culturais até os 18 anos. Dos 18 anos para cima, o que ele aprendeu de cultura, é cultura dele, não tem jeito. O sotaque dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, ele está construído naquela cultura. Por exemplo, eu sou da cultura do Espírito Santo, eu sou de uma cultura capixaba. Melhor que existe. Cultura do Espírito Santo. Eu vim para cá, eu tinha 18 anos, então eu não me amoldei à cultura do Sul, porque a minha cultura já estava formada em mim. Agora aqui eu assimilei, eu aprendi, tive problemas, claro que eu tive problemas. Agora você imagina, se não houvesse esse tipo de cultura, nós seríamos um bando de bichos. Ok? Faz parte até da definição de etnia. Exatamente. Questões Culturais. religiosas, linguísticas. É igual aquela história. É o que define uma etnia. Por exemplo, na Índia, né, é uma nação. Aham. Só que ela tem 6.500 e poucas etnias diferentes. De língua, E mais de 300, elementos culturais, usos, costumes. viu, Giovanni? E mais de 300 Dentro de um país. mais de 300 milhões de deuses. Sabia disso? 300 milhões de deuses. E tem e a cultura pior que tem na Índia é a cultura das castas. Eu estive lendo recentemente, um artigo
que os evangélicos, os missionários cristãos estão encontrando um problema muito sério com as castas. Porque quando a pessoa é liberta dessa cultura das trevas, ele não se vê mais como uma casta que tem que sofrer. Quebra paradigma. Então, muitos missionários cristãos estão sendo expulsos da Índia porque eles estão destruindo a cultura. Ou, por exemplo, o Alex é da casta inferior, ele jamais vai ser de uma casta superior. A vida dele é isso aqui. Então, ele nunca cresce. Por isso que na Índia, a desigualdade é vista como alguma coisa predeterminada pelos deuses. Né? O Brahma, né? Esses são os deuses dos alcoólatras, Brahma, né? Os deuses de... Esse é o deus de quem gosta de tomar. Né? Os boêmios. Não, porque o deus Brahma, né? O livro dos Vedas, do Bhagavad Gita, disse que eu sou dessa casta, então, quer dizer, se o outro é superior a mim, é isso aí mesmo. Ô, pastor, mas esse é um assunto que dá bastante... Claro. Porque, por exemplo, eu morei numa época, no caso, minha vida, na verdade, foi em São Paulo. Uhum. Então, assim, lá em São Paulo, você vê muito, por exemplo, na década de 90, tinha muito rico. Aham. Rico que era rico, era rico. Então, a gente era considerado os pobres que trabalhavam para os ricos. Certo. Né? Mas se você parar e ver nos dias atuais, o cara que é rico lá hoje é porque o cara na internet fez um sucesso. Um exemplo, um funkeiro mora no condomínio dos caras que sempre foi os ricos. Então hoje não se define mais isso. Uhum. Você vai no centro de São Paulo, você falando de etnia, você vê lá vários povos diferentes, porque ali se reúnem muita gente. Aham. Então você vê índio, você vê hippie, você vê... Japonês, vários chinês, haitianos, venezuelanos. tá, tudo. Aham. Você vê muito tipo de pessoa. Aí o cara se converte ao cristianismo, por exemplo, nós que éramos meio que ignorantes com essa questão de etnias, você acha que aquele povo é tudo do demônio. Uhum. Então, porque a cultura, você tem que realmente abrir essa visão. Porque é um negócio que às vezes você fica difícil se inserir. Se inserir. Agora, o que eu quero... Lógico, meu Deus, falar de cultura é um seminário, né? Mas é só por onde eu quero chegar. A cultura em foco, do qual o cristão deve combater, é o sistema antideus. Que os homens rebeldes criaram e se massificou em cultura. Isso aqui que é importante. Tem culturas e cultura. O mundo é um sistema antideus. E as culturas que rebeldes criaram para afrontar Deus. Vamos adiante. Que é a maioria, assim, né? Agora vamos falar da cultura romana, do qual o apóstolo escreve a sua carta. Quem quer ler isso ali? Não, o letra está muito pequeno, deixa que eu leio. Dá para ler? Então lê. A cultura romana tinha invadido a mente das pessoas, a tal ponto que pilares da vida humana dependiam de Roma. Primeiro, só Roma podia ser fonte de justiça. A iudice romana. Uhum. Segundo, só Roma podia fornecer a paz aos homens. Pax Romana. Pax Romana. 3, só Roma podia oferecer arte, ciência e filosofia. 4, só Roma podia dar aos homens a proteção. Então veja bem, a cultura romana massificou tanto, e a cultura romana era tão poderosa que ela alcança os nossos dias. O Giovanni falou iuris. A iuris, toda a raiz jurídica do Ocidente é herança de Roma. Tanto é que nós usamos termos em latim nos processos. Até hoje, habeas corpus, bona fide, todo o linguajar jurídico é de origem latina. Vem de onde? De Roma. Então veja, a cultura romana, ela perpassou séculos.
Agora, você imagina a cultura romana em loco 2000 anos atrás. A cultura, ela reside na mente. A mente, como a gente já falou várias vezes, a mente é o grande condutor da vida. Então, eu vou obedecer aos ditames da minha mente. Se a minha mente é uma mente de Cristo, então eu vou andar no caminho que Cristo quer que eu ande. Se a minha mente for uma mente pecaminosa, iníqua, eu vou andar pelos caminhos da iniquidade. Então, a mente é o grande condutor da vida. A cultura fica alojada na mente. A mente que está presente, o nosso juízo de valores, na mente que está alojado a nossa consciência. Então, aquilo que a consciência não me acusa é aprovado. Ora, se todo mundo faz uma coisa por causa da cultura, logo a minha mente não vai ser afetada. Se a minha mente não vai ser afetada, a minha consciência não vai ser acusada. Tudo legal. Porém, como a cultura acontece na mente, o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. O que ele está abordando aqui? Paulo está abordando exatamente a cultura. Vamos ler de novo o versículo 2? O que está escrito lá? E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha lá, do grego, saiu vivo. Nossa, mas parece que você caminhou no deserto, chegou suspirando aqui. Rapaz, a coisa foi pesada lá, hein, apóstolo? A luta foi renhida lá, hein, bicho, velho?